Madrugada linda, maravilhosa, silenciosa e oportuna para se ouvir a voz de Deus. Madrugada, sábado, 4 de abril. 43º dia do segundo mês na fé de Neemias. Reconstruindo vida ou reconstruindo família em plena madrugada. Lutando por almas. O Espírito Santo fala uma coisa muito forte aqui no livro de Mateus. Muito forte. Então chegou Jesus, capítulo 26, versículo 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. É isso que eu quero que você entenda. Sendo ele o próprio Deus, o Filho de Deus, sabia que era momento de orar. Você tem uma arma à sua disposição. A senhora, o senhor, todos indistintamente, tem uma coisa a seu favor ou uma arma que você não tem feito uso dela. Você tem ocupado o seu tempo para se lamentar, para murmurar, para reclamar e para se assombrar diante de tudo e de todos. Em especial na ocasião que nós estamos vivenciando. Mas Jesus está dando a dica aí. E o pastor divino está tentando te ajudar. É oração. A beleza da mulher não está no seu corpo escultural, está no joelho marcado por ser uma mulher de oração. A mulher sábia constrói, edifica a sua casa. E quando se fala mulher, não está falando apenas de sexo feminino. Está falando de pessoas. A igreja é a mulher. É hora de orar. Jesus está falando. Jesus está falando. Assentai-vos enquanto eu vou orar. E levantando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A morte está rodeando. Ainda há pouco minuto eu recebi um áudio de alguém lá em São Paulo, em Suzano, que tem alguém infectado pelo coronavírus e me pede oração. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, a exemplo do pastor divino, deixou os discípulos e se colocou num lugar um pouco mais distante. É o que eu venho fazer aqui toda madrugada, deixando tudo e todos para me colocar diante do único capaz, do único que pode intervir quando a morte rodeia, o único que pode entrar com providência para curar aqueles que foram infectados por esse maldito vírus. O único que pode nos livrar dessa pandemia. O único que pode nos arrancar desse tremendal de lama, desse lamaçal. O único que pode nos socorrer em meio a essa situação de pavor, de terror, de desespero e de dor. Nessa instabilidade,
aonde as autoridades perderam o chão, aonde os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres, os negros e os brancos, os religiosos e os não religiosos, todos nós estamos diante de um monstro, meu Pai, de um monstro invisível que vem ceifando vida em todos os lugares, que vem ceifando vida em todo o planeta, meu Pai, em todos os planetas, que vem ceifando vidas, meu Deus, em todo o planeta Terra. Nós precisamos que haja uma intervenção do soberano de Israel. E é por esta razão que nós estamos aqui, Senhor, de joelhos, em plena madrugada. É por esta razão que nós estamos aqui, Senhor, de joelhos, clamando ao único que pode nos fazer passar esse cálice. Assim como disse Jesus, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Se possível, passa de mim este cálice. Senhor, livra o teu povo, meu Pai. Livra o teu povo. Porque o Senhor diz que se o povo que se chama pelo teu nome, eles se humilharem, orarem e te buscarem e se converter dos maus caminhos, o Senhor viria do céu e o Senhor sararia essa terra. Então, em o nome de Jesus, meu Deus, em o nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, cura os que estão infectados. Cura, meu Pai, aqueles que foram infectados por esse maldito coronavírus e livra o teu povo, meu Pai, da morte, Senhor. Da morte, dos prognósticos que têm sido informados através dos noticiários. Que por esses dias, nesse pico da doença, muitos serão mortos. Meu Pai, livra o teu povo da morte, Senhor. Guarda o teu povo, meu Pai, guarda a tua igreja, guarda os teus servos, guarda os pastores, as esposas, os obreiros, as obreiros, evangelistas, os jovens, o Unipê, guarda os Calebes, Senhor, guarda a tua igreja, guarda a família, meu Pai, em nome do Senhor Jesus eu peço, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, Senhor, não se esqueça dessa oração feita em pleno sábado na madrugada do dia 4. Não, meu Pai, não se esqueça da minha oração, da minha súplica, do meu clamor. Não se esqueça do meu sacrifício há 35 anos, Senhor, te clamando na madrugada pelo livramento da família, pelo livramento de Israel, pelo livramento, meu Pai, do teu povo. Então poupa-nos, Senhor, dessa maldita pandemia, dessa maldita praga, desse monstro invisível que nós não sabemos quem é, que nós não vemos, que nós não podemos, meu Pai, enxergá-lo. Que o Senhor, através do teu poder, amarra o diabo desgraçado, amarra o espírito da morte, amarra o espírito da coronavírus, amarra o espírito do Covid-19, amarra! Ó soberano de Israel, em todas as casas houve pranto, houve choro, a morte chegou em todas as casas. Aonde ninguém imaginava que a morte poderia chegar, ela chegou. Aonde ninguém poderia imaginar que a morte poderia chegar, ela chegou. Chegou no filho de Faraó, que era o mais poderoso da terra. Dos seus oficiais, até as suas crias e animais foram mortos. Quando a morte veio, a morte entrou em todas as casas. Mas aonde havia a marca do sangue, meu Deus, aonde havia a marca do sangue,
a morte não pôde entrar. Os filhos de Israel que tinham a marca não foram atingidos pela morte. Então que esse sacrifício de 35 anos, o Senhor conhece muito bem a nossa lealdade, a nossa fidelidade, a nossa integridade, a nossa intenção, a nossa missão, o nosso trabalho. O Senhor conhece a nossa missão. O Senhor sabe muito bem, meu Pai, quem somos. Então, pelo sacrifício, que o Senhor livre a minha casa, que o Senhor poupe a minha casa, a minha família, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos, as minhas irmãs, os meus cunhados, as minhas noras, os meus sobrinhos, que em toda a minha casa, que em toda a minha família, espalhada por esse país, que não haja a marca da morte, que não haja ação da morte, que esse maldito vírus, coronavírus, seja amarrado e levado para as profundezas do inferno, meu Deus. Que na tua casa, que naqueles que estão sob a nossa responsabilidade, que na família daqueles que estão privados da liberdade, que tem dado ouvido à nossa voz, que tem crido e que tem nos visto como homem de Deus, que o Senhor poupe eles dessa maldita doença, Senhor. Eu te peço, eu te imploro, meu Pai, eu te suplico, meu Senhor, que a tua mão poderosa livre a todos, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e no nome de Jesus. Boa tarde.